Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de desenvolver um pouco mais a ideia do livro Mais Esperto que o Diabo. É um livro do Napoleon Hill, escrito ali por volta de 1914, 1920. É um livro que ficou perdido há muito tempo, foi recentemente descoberto e publicado, mas é muito interessante e à medida que você vai lendo, ele parece muito atual. Então antes de falar aqui da ideia principal do livro, gostaria aqui de trazer um pouco mais sobre a contextualização do mesmo. Aí você se questiona, pô, mas por que esse nome, Mais Esperto que o Diabo? Fiquei curioso. Cara, Mais Esperto que o Diabo surge de uma ideia muito criativa do autor, Napoleon Hill, que, enfim, caso você não conheça, Napoleon Hill é um dos principais investigadores, né, sobre a ciência por trás do sucesso, sobre a ciência por trás das pessoas que dão certo. Ele entrevistou várias pessoas, mais de 500 pessoas mais ricas dos Estados Unidos e tudo mais, escreveu vários livros sobre o assunto. E esse livro, ele surge de uma ideia muito criativa, onde o autor, ele entrevista o diabo em pessoa, e o próprio diabo conta como ele faz para entrar na mente das pessoas e alienar e causar medo, discórdia, rancor, mágoa, guerra e tudo mais. Então, é um retrato de extrato da fonte, onde o próprio autor ele conversa com o diabo, ali a origem de todo o mal. E é bem interessante por sinal. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. Nesse livro, a ideia principal é sempre um diálogo entre dois conceitos dicotômicos, né? Bem e mal, diabo, Deus, luz, escuridão. O próprio diabo, no início do livro, ele fala, ele é a parte negativa de tudo do universo. Então, na natureza, as forças elas precisam estar sempre em equilíbrio para funcionar bem, né? Então, nesse livro, ele traz sempre um diálogo entre conceitos diferentes. Então, vamos começar falando aqui do aspecto que o diabo assinala como principal para fazer com que ele tenha, segundo o próprio diabo, 98% das pessoas da Terra. É um livro bem interessante, bem fluido por sinal, né? Ele é feito na estrutura de entrevista, né? Pergunta e resposta, e ele é muito fluido, muito gostoso de ler também, né? Então recomendo muito a leitura desse livro. E de acordo com o diabo, ele fala que ele consegue adentrar na mente de 98% das pessoas da Terra, porque a maioria das pessoas elas se guiam por um sentimento que é totalmente prejudicial à realização de nossos objetivos, que é o medo, certo? As pessoas em geral, elas se guiam pelo medo da pobreza, da crítica, perda da saúde, do amor, da velhice, da morte. O próprio diabo ele reconhece que os dois principais medos que fazem as pessoas paralisarem e entrarem num ciclo alienante de hábitos ruins são os dois extremos, o medo da pobreza e o medo da morte, né? E a principal questão aqui é por que o medo faz tanto mal para a pessoa, né? Você pode se questionar. E de acordo com o entrevistado, o diabo, ele fala que o medo ele é negativo porque ele impede que as pessoas desenvolvam um senso crítico sobre o que elas querem da vida, sobre o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo isso. Ou seja, a falta de senso crítico, de questionamento, de ideias racionais sobre o que ela está fazendo, faz com que as pessoas entrem em um ciclo de alienação. Um ciclo onde ela simplesmente faz as coisas sem nem pensar e ela obedece um comportamento de manada. Porque todo mundo faz, ela vai lá e faz. De acordo com o entrevistado, as pessoas, infelizmente, entram muito mais facilmente nesse ciclo de alienação do que o contrário, que a gente vai falar daqui a pouco, porque existe todo um sistema alienante na sociedade. E olha só, esse livro foi escrito há quase 100 anos, só que lendo, ele se torna muito atual. De acordo, com o entrevistado, existe todo um sistema alienante. E aí ele fala, né, a escola, a própria igreja, a família, é todo um conjunto de sistema alienante onde a pessoa é formada para não pensar. E aí você se questiona, pô, a escola? Sim, a escola. O diabo fala, as crianças, infelizmente, são formadas não para desenvolver senso crítico, mas sim para memorizar ideias, conceitos, datas, informações muitas vezes inúteis. A igreja, propriamente dita, ela imbui cada vez mais o medo do inferno, o medo de cometer pecado, o medo da morte. E as pessoas orientadas pelo medo acabam seguindo um caminho de alienação. E é engraçado notar que o próprio diabo fala, cara, a igreja, segundo o próprio diabo, é um dos principais meios através do qual ele consegue cada vez mais entrar nas mentes das pessoas. Igualmente, a família,
o diabo fala que a família muitas vezes coloca na mente das crianças que elas não podem fazer X, Y, Z, você não pode questionar essa ideia, isso aqui é uma verdade absoluta, isso aqui foi dito pelo seu pai, você não pode questionar. E aí, gradativamente, você vai transformando crianças puras, inocentes, que têm vontade de questionar sobre tudo na vida, em seres humanos alienantes, que simplesmente se comportam de um jeito que nem elas mesmas sabem precisar por que estão se questionando assim. E é muito interessante pensar nisso, essa lógica toda criativa que o Napoleon Hill construiu, né? E ele fala que os hábitos negativos, eles nunca vêm sozinhos. É como uma porteira, uma vez que você abre, puf, adentra aí um monte de hábitos negativos por consequência. Os vícios, os impulsos sexuais, os comportamentos desregrados direcionados à comida, sexo, à jogatina. Então, muitas vezes a pessoa alienada, ela acaba se entregando a esses vícios como consequência daquele comportamento inicial que ela teve, de medo, né? De se guiar pelo medo. E aí, partindo para o outro lado da história, né? Porque o livro é todo dicotômico, você tem o aspecto da fé. E aí você tira qualquer viés religioso. Fé no sentido, sim, de convicção, de certeza absoluta do sucesso, de que algo vai dar certo e você tem total certeza. Essa é, segundo o diabo, a principal questão que faz com que as pessoas, e simplesmente 2% das pessoas, segundo o diabo, tenham sucesso na vida. Por quê? Porque a fé faz com que as pessoas tenham um propósito definido, certo? Pessoas que têm senso crítico, que têm propósito definido, que estabelece onde ela quer chegar, por que ela chegar e o que ela está fazendo, como ela está fazendo. Então, aquelas pessoas que sabem o que querem e que trabalham as suas ideias para conseguir chegar lá, tem uma chance estrondosa de dar certo na vida delas. E aqui eu vou enumerar algumas pequenas características que impulsionam, que faz com que o seu sucesso seja muito mais rápido e potencializado. Um ambiente controlado, de acordo com o autor, ambiente controlado são aquelas pessoas de sucesso que se inserem em todo um conjunto de ambientes que o impulsionam a ter prosperidade também. Ou seja, você se cerca de atitudes, de observar pessoas que dão certo, de ler livros de desenvolvimento pessoal e tudo mais, todo um conjunto de sistemas relacionados ao sucesso. Ou seja, você nega totalmente a alienação, você vai pelo lado oposto. Uma das coisas mais importantes que o Napoleon Hill assinala para você desenvolver sucesso na sua vida é o Mastermind. O que é o Mastermind, né? Que é essa ideia curiosa que eu já ouvi falar. Cara, Mastermind nada mais é do que você unir mentes pensantes que têm objetivos parecidos. Quando você une duas ou mais pessoas que têm uma extrema convicção, propósito de vida, senso crítico, sabe o que elas querem e para onde elas querem ir, como elas vão chegar, quando você une essas duas pessoas, puf, você tem um potencial incomensurável, incrível de realização do sucesso. Pessoas de sucesso se alinham com pessoas de sucesso. E ele dá vários exemplos, né? Vários presidentes americanos nessa época, para tomarem boas decisões, se cercavam de bons escritores, de pessoas ricas, milionárias, que tomavam boas decisões, que se cercavam de outras boas pessoas, ou seja, você fazia um círculo virtuoso de pessoas que estavam ali se ajudando com seus pensamentos voltados para um propósito em comum. Isso potencializava demais o sucesso das pessoas. Então, basicamente aqui, só para encerrar esse vídeo, essa foi a ideia principal que o Napoleon Hill buscou passar nesse livro. É claro que isso não esconde outros tópicos que podem ser abordados, mas aqui foi simplesmente para dar uma pincelada na ideia principal, né? De que uma vez definido o propósito e tendo senso crítico, você consegue atingir qualquer coisa da sua vida. Essa foi basicamente a mensagem do vídeo de hoje. Valeu, pessoal! Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like se você não deu ainda e te vejo nos próximos vídeos. Valeu e tamo junto! Até mais!